Eu leio as notícias e vou fazendo ligação entre elas e com determinados fatos que são relatados. E esta semana vi alguns artigos intrigantes e que mexem com a nossa imaginação. São verdadeiras loucuras e que mostram um mundo desconhecido por nós e que poderá ou não ser revelado em breve. Vamos lá? Antes de fazer todas as ligações nessas notícias extraordinárias, vou citar algumas profecias e sua relação com os fatos de hoje. Cada profecia pode ser interpretada de várias formas, como as de Nostradamus ou ainda da Baba Vanga, uma vidente búlgara que morreu em 1986 aos 85 anos de idade. Fora essas profecias, tem ainda uma previsão de recente de judeus religiosos e místicos. Eles escreveram no final de agosto, que aliás estamos quase lá, né? Ou em setembro ocorrerão alguns eventos de escala civilizacional. Os eventos serão tais que as pessoas terão medo de deixar suas casas e que o Todo-Poderoso virará o mundo inteiro de ponta cabeça. Você quer saber? Eu não gosto desse tipo de previsão. Essas previsões catastróficas nos fazem ter medo e só prejudicam os seres humanos. Você concorda comigo? Mas eu quero comentar que tem uns seguidores de Baba Vanga que dizem que ela previu o ataque do World Trade Center, o tsunami cataclísmico de 2004 na Tailândia e a eleição de 2008 do presidente Barack Obama, que ela afirmou que seria o último presidente dos Estados Unidos. Só que não, né? Mas agora tem novas interpretações de suas profecias e vocês vão ver onde que eu vou chegar com toda essa história. As suspeitas místicas são agravadas pelo fato de que a previsão de Vanga sobre o número 52, que dizem que se tornou realidade com incrível precisão. Será mesmo? O que iria acontecer exatamente ela não disse. Mas acontece que 5 números 2 na data ocorreram com frequência em 2020 e 2021 e agora em 2022. Todos os meses tem 5, 2. Em outras palavras, os 2 continuam e nada aconteceu. Até o dia 24 de 2 de 2022. Foi justamente a data que a Rússia atacou a Ucrânia. E tem 5-2 nessa data. Será que isso é uma previsão ou uma forçação de barra das pessoas que desejam que ela esteja certa? Eu nunca vi tanta gente querendo que uma pessoa que faz previsões catastróficas esteja certa. Por favor, ninguém até agora acertou, tá bom? Você já viu? 2012 ia acontecer um monte de coisa e nada aconteceu. Mas outra profecia que me intriga são os segredos de Fátima. São 105 anos de história mal contada, hein? Bem, para você entender melhor, houve visões de Lúcia, Jacinta, a prima dela, e Francisco, o irmão, em junho e julho de 1917. Os três viram uma luz, mas apenas Lúcia ouviu as palavras e viu uma imagem de uma mulher que foi interpretada como Nossa Senhora de Fátima. Bem, a primeira e a segunda profecia dizem que é sobre o primeiro e segundo conflitos mundiais, mas a terceira ninguém sabe o que realmente foi dito, apenas poucas pessoas, como o Papa e talvez alguns assessores dele. Mas o que eu vou contar agora é o mais interessante. O mais interessante ocorreu no dia 13 de outubro de 1917, que ficou conhecido como o Milagre do Sol, e foi um acontecimento ocorrido no terreno de Cova de Iria, perto de Fátima, em Portugal. Só para você ter uma ideia, a estimativa do tamanho da multidão variam de 30 a 40 mil pessoas, avaliado por Avelino Almeida, ele que escreveu no jornal português O Século, e cerca de 100 mil pessoas por José Almeida Garré, professor de Ciências Naturais da Universidade de Coimbra. Ambos presenciaram o referido Milagre do Sol. Mas olha só, o evento foi oficialmente aceito como um milagre pela Igreja Católica em 13 de outubro de 1930, isto é, praticamente 13 anos depois. Há quem diga que as observações relatadas foram efeitos ópticos causados pela prolongada observação direta do Sol. Alegam que as imagens residuais que ficam na retina, produzidas após breves períodos de olhar fixo para o Sol, são a causa provável dos efeitos observados, que houve uma dança da luz no céu, uma dança do Sol no céu. Agora você imagina o seguinte, o que eles viram foi outro Sol, do tamanho de um Sol, que foi visível por pessoas até 18 km de distância do local, o que elimina a possibilidade da teoria da alucinação ou histeria coletiva. Quer dizer, como pessoas que não estavam naquele meio que podiam estar tendo uma histeria coletiva, estavam a 18 km de distância, também estavam vendo aquela imagem daquele Sol teórico. Eu digo teórico porque agora eu te pergunto,
Tirando as crenças da época onde a Igreja Católica tinha grande influência, poderia ter sido um avistamento coletivo de um OVNI gigantesco? Pois vamos combinar que, se o Sol tivesse chegado tão perto assim da Terra, como eles disseram às testemunhas, o sistema solar e o planeta Terra não existiriam mais, nem as testemunhas estariam mais aqui para contar toda aquela história. Porque o Sol diz que veio chegando até ficar bem próximo das pessoas. Como isso pode? Sejam 40, 30, 100 mil pessoas, imagina a quantidade de gente que viu esse milagre. E aí agora eu vou passar para o terceiro segredo de Fátima e suas especulações. Poderia ser a formação de um avistamento que comprovaria que não estamos sós no universo? E a igreja mudou toda essa narrativa? Bem, continuando, agora surgem novas teorias que o terceiro segredo de Fátima diz respeito à China e à Rússia. Mas teorias, ninguém sabe realmente a verdade, eu vou reafirmar isso. A Rússia invadiu a Ucrânia e a China está claramente se preparando para um conflito, já que está comprando combustível e alimentos no mercado mundial em grande quantidade. Será que isso tudo seria para um conflito com Taiwan? E os motivos, da invasão da China a Taiwan? Olha, a China alega que Taiwan é da China e sempre foi. Mas outros motivos alegados são as dissidências para Taiwan de chineses contrários ao regime chinês. Mas para mim, ainda o motivo é outro. E esse motivo está ligado à dependência do governo chinês das tecnologias desenvolvidas em Taiwan e que fazem tanto a China como o mundo inteiro depender deles tecnologicamente. Bem, mas os motivos reais ficam sempre ocultos nas notícias que ouvimos. Por exemplo, dizem que o real motivo da invasão da Ucrânia é outro bem diferente. Você já ouviu falar sobre isso? Alega-se que a Ucrânia, lá existe uma arca, que é uma nave espacial enterrada e de grande interesse da Rússia, mas não é só da Rússia, de outros países do mundo também. Bem, as notícias confirmaram que o exército russo capturou a cidade portuária ucraniana e a região de Kherson, onde uma antiga arca espacial estaria enterrada. De acordo com duas fontes independentes, a arca espacial está enterrada sobre o Parque Natural Nacional Olensk Sands, que fica a apenas 25 km ao leste de Kherson e a 70 km da Crimeia. O que se diz é que essa arca espacial, que é uma nave, está sendo ativada e prevista para eventualmente começar a voar. Olha que loucura! Se bem que vamos falar de estratégia. A captura de Kherson pela Rússia é vital para garantir a viabilidade a longo prazo de suas instalações na Crimeia. Mas também cumpre um novo imperativo estratégico agora: obter acesso e controlar uma suposta arca espacial. Bem, e aí que entra Michael Salas. Ele é um especialista em exopolítica, isto é, política extraterrestre. Ele foi informado pela primeira vez sobre essa arca espacial da Ucrânia por uma fonte dele de longa data, chamado apenas de JP, que atualmente serve no exército dos Estados Unidos. Essa fonte dele alega que esteve em missões secretas para a descoberta de outras duas arcas espaciais. Uma missão foi para a Lua e as outras duas missões dele foram para a área do Triângulo das Bermudas, lá no Oceano Atlântico. Agora olha só, as três missões foram conduzidas conjuntamente pelos Estados Unidos, pela China, e a segunda missão no Oceano Atlântico, no Triângulo das Bermudas, incluiu a Rússia. Mas é justamente aí que fica uma grande intriga, pois a Rússia havia encontrado sua própria arca na Ucrânia, mas não estava dando acesso aos Estados Unidos e mais nenhum outro país. Agora eu vou ligar todas as notícias, tá? Nós temos tido muitas informações sobre uma transição planetária que está se aproximando e que estão sendo acompanhados diretamente pela Federação Galáctica de Mundos. Agora veja essa notícia. Em 27 de julho de 2022, o telescópio espacial James Webb divulgou uma imagem de uma grande mancha vermelha de Júpiter, usando uma de suas câmeras infravermelhas. E para a surpresa de todos, a imagem contém um objeto de forma cilíndrica flutuando acima da atmosfera de Júpiter, que parece ter mais de 1.600 km de comprimento. E aí entra outra notícia que eu li. Essa imagem corrobora as alegações de que naves espaciais gigantes chegaram-se recentemente ao nosso sistema solar e estacionaram nas proximidades de Júpiter. O informante disse a Michael Salas que em breve seriam mostradas todas essas naves para nós. Intrigante, não? Agora olha só que incrível, algumas dessas naves-mãe têm 6.000 milhas de comprimento de acordo com o informante, o que valeria a cerca de 9.656 km. Só para você ter uma ideia, é maior que a distância entre a cidade de São Paulo e Londres, na Inglaterra. Passa um pouco o tamanho da nave. Você imagina você traçar uma linha reta entre São Paulo e Londres
e a nave ser desse tamanho? Isso sugere que a imagem do James Webb faz parte de uma iniciativa de divulgação para revelar a verdade sobre a visitação extraterrestre. Ou não, foi um grande acidente também? Mas olha como tudo isso é estranho. Isso que eu falei é apoiado pelo programa atual da NASA para usar o telescópio James Webb para estudar o universo distante. E o nosso sistema solar também, com Júpiter sendo um foco particular de atenção. Por que Júpiter? Será que eles sabem de algo que estará acontecendo lá? Vocês entenderam como as notícias ficam trucadas quando chegam até nós? Bem, se o objeto cilíndrico for realmente uma nave-mãe, com vários milhares de quilômetros de comprimento, como diz o informante, então seu tamanho o tornaria capaz de acomodar milhões de pessoas, milhares de espaçonaves menores ainda dentro dela. Agora, outra notícia interessante, a imagem do James Webb e os dados do informante de Michael Salla sobre Júpiter confirma as informações divulgadas anteriormente por Helena Danam sobre a composição das frotas estelares. Se você não se lembra, a Helena Danam é uma estudiosa, é uma pessoa que trabalha com descobertas no Egito, em todos os locais. A Helena Danam descreveu como pertencentes às raças semeadoras essas naves, também conhecidas como Federação Intergaláctica. Ela forneceu até uma ilustração das diferentes naves e seres que pertencem à frota de semeadores, uma das quais tinha um design cilíndrico. Eu não consegui essa foto, mas estou mostrando uma foto que lembra como pode ser o formato dessa nave. Veja que essa imagem é apenas ilustrativa para ver como seria ela. Mas algo pode estar acontecendo com tudo isso que eu citei. Esses vários sinais estão me mostrando que mudanças podem estar chegando. Olha, não precisam ser mudanças ruins, catastróficas, como aquelas previsões que eu falei para vocês. Mas apenas algo que mude o nosso conceito de mundo e de vida. Olha, eu tenho certeza que muita coisa mudaria dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos e na forma de ver o mundo se isso acontecesse aqui, se eles se mostrassem para nós. Por isso, precisamos estar preparados para uma eventual nova forma de viver, com uma possível chegada desses irmãos da galáxia. Como eu falei, só isso bastaria para mudar o mundo como conhecemos hoje. Olha, sem tragédias, cataclismos ou qualquer outro incidente planetário e gravíssimo, ou como eles disseram, civilizacional. Se não acredita nessas mudanças, observe as notícias e tente conectá-las. Você vai ver que as coisas começam a ficar bem estranhas. E garanto, você vai ficar surpreso com o que você vai perceber. Mas se não tiver nem tempo e nem paciência para ficar pesquisando como eu pesquiso, olha, basta me acompanhar que eu resumirei tudo para você. Então continue mantendo os pés no chão, os olhos no céu e a mente aberta. E até o próximo vídeo. Abraços e sucesso para você.